não é de Deus. E a segunda coisa que a gente vê nisso é a questão da amizade, o poder da amizade. Então a gente precisa prestar atenção quem são as pessoas que andam ao nosso redor, que convivem conosco, se essas amizades, esses amigos e amigas estão levando a gente para mais perto de Deus ou estão nos afastando de Deus. Porque esse amigo de Aminon poderia ter falado: olha, isso aí não é certo, é sua irmã, você precisa esquecer. Esse seria o conselho correto ali daquele momento, mas não. O que ele fez? Ele incentivou o amigo dele a fazer algo errado, algo absurdo. Então nós precisamos olhar para nossas amizades e ver com quem nós andamos nos aconselhando. Pois é muito importante isso, nós temos bastante sabedoria com relação a isso. Você veja que, na verdade, ele foi malicioso, porque ele induziu o amigo a bolar um plano na qual ele fizesse mal à própria irmã. Então, a gente tem que ter cuidado de quem a gente ouve, quem está ao nosso lado. A Bíblia ela nos ensina muito a respeito disso no Salmo 1, no Salmo 1, né? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, tem até um ditado muito conhecido, que é: quem com porcos anda, acaba comendo farelo. Então, a nossa avó, né, a nossa mãe dizia: menino, me diz com quem tu andas, que eu direi quem tu és. É um ditado muito conhecido também. De certa forma faz sentido sim, porque as nossas amizades refletem o nosso caráter, as nossas escolhas. Então, Aminon poderia ter escolhido melhor o seu conselheiro. Inclusive, a gente tem falado muito sobre isso também, sobre a questão do conselho. Um conselho, ele tanto pode encaminhar para o bem, como ele pode destruir uma vida. E nós vemos que Tamar, ela passou por uma situação terrível. Nós estamos falando um pouco hoje aqui também sobre a questão do abuso, que talvez você possa ter sofrido na sua infância, adolescência, que não foi culpa sua. Talvez você tenha entrado aí numa trama maligna de alguém que foi malicioso ou maliciosa com você. Então, talvez isso tenha ferido a sua alma, ferido a sua essência, e hoje está faltando alegria na sua vida por causa dessa ferida na sua alma, no seu coração. Mas nós estamos aqui nessa noite para dizer que Deus ainda tem um bom perfume para derramar sobre a sua vida, para curar você, para restaurar a sua alma. Por isso, como a pastora falou aqui a respeito de amizade, tome cuidado nos lugares aonde você anda, com as pessoas com que você anda. Sabe o que a Bíblia diz? Que nós devemos estar firmes e vigilantes, porque Satanás ele é astuto em preparar ciladas para nos pegar. O que isso está falando? Que ele prepara ambientes, lugares e pessoas para nos fazer mal. Então tome muito cuidado com convites, até mesmo com carona. Acabou o colégio, a aula, a faculdade, um convite, às vezes, vem aqui para minha casa, um churrasco, um aniversário e tal. Quem são essas pessoas? Que ambiente é esse? Que lugar é esse aonde você vai se colocar? Isso. É muito importante isso que o pastor falou agora, porque o abuso, ele geralmente acontece por pessoas próximas. Então, já vai um alerta aí para você que é pai, que é mãe, ou que tem alguma criança dentro de casa. Às vezes não acontece o ato em si, mas às vezes acontece, pegam em algum lugar que não era para acontecer, ou até mesmo olhares, falas. E a gente tem visto muito isso, essa questão de crianças, às vezes vão para alguns ambientes. Eu já peguei casos até mesmo de ir às vezes no médico, às vezes numa aula, algo assim. A mãe pensa que tá indo ali para dar algo, oferecer algo bom para o seu filho. Você tem que levar sim ao médico, tem que levar para estudar, mas o que a gente está querendo falar aqui para vocês é que vocês precisam ter atenção para onde os seus filhos vão, para vocês cuidarem deles, porque geralmente quando isso acontece, a sensação que vem é de culpa e medo do que pode acontecer. Então você precisa conversar
com seu filho, com a sua filha, que em você que em você eles podem encontrar um refúgio para conversar e falar as coisas que vêm acontecendo. Exatamente, um lugar de proteção. O papel de pai e mãe é cuidar, ensinar e proteger aos filhos. Queridos, nessa noite nós estamos trazendo aqui um alerta fundamental para a família, para os pais, para os filhos. O que tem hoje de pessoas depressivas, feridas, enfrentando hoje uma dor profunda na alma, porque passaram por uma situação traumática, constrangedora, na sua infância, na sua adolescência e até no início mesmo da fase adulta, e que se viram ali numa situação em que não puderam fugir, se sentiram encurraladas, foram atacadas. São muitos os casos, mas muitos mesmo, de pessoas que hoje estão precisando de uma restauração e de uma cura. Então, em nome de Jesus, que nós tenhamos sabedoria, que nós venhamos a abrir os nossos olhos. Você, pai, mãe, não seja omisso, descuidado, relaxado com seus filhos. Cuide deles, não deixe eles irem para qualquer lugar, para qualquer ambiente. Use a autoridade que Deus deu. Proteja, guarde os seus filhos, porque nós vivemos num mundo que jaz no maligno, que é mau, e que infelizmente existem pessoas más também, pessoas doentes, que estão ali, como a pastora falou, às vezes é um toque indevido, é uma palavra maliciosa, é um planejamento já maligno contra o seu filho, contra a sua filha, às vezes a sua própria esposa também, no ambiente de trabalho. O marido, ele tem que estar ali conversando, dando atenção, ela precisa ter confiança em abrir o coração dela para você, para contar o que está acontecendo. Então são muitos os casos, como nós vemos aqui o caso de Tamar. Ela foi envolvida numa trama, ela foi abusada, ela foi humilhada, ela foi ferida, e ela esperava encontrar proteção, cuidado, que ela não teve. Então nosso papel é esse também, de cuidar, de proteger, de ouvir, de notar, perceber os sinais. Então, isso serve para mulheres, serve para crianças, serve para jovens também, para meninos, adolescentes que também passam por isso também, por situações constrangedoras às vezes. Você, em faculdade, em colégio, o professor fica assediando você sexualmente, moralmente. Se posicione, fale para autoridades responsáveis, não se intimide, fale para quem pode proteger você, para os seus pais, para o seu namorado, marido, esposo. Então se posicione, cuidado, vigie, porque para que você não seja ferido ou aprisionado numa situação na qual você não possa sair. Nessa passagem, uma coisa interessante é que Tamar, a Bíblia diz que como Aminon era mais forte do que ela não pôde se desvencilhar ali e sair. Então a mulher, ela sempre é a parte mais frágil, um vaso mais frágil. Ele se aproveitou disso para abusar dela, porque ele era mais forte do que ela. Então, tome cuidado para que você não se coloque numa situação na qual você não possa fugir, na qual não tem um escape para você. Como eu falei, um ambiente, um convite. Não fique só em algum lugar com alguém que você não conheça bem, ou que você já tenha percebido que há algo estranho ali. Então tome muito cuidado com isso. Amém. Então vamos continuar lendo aqui, mas para que você entenda, aconteceu justamente tudo aquilo que Aminon foi aconselhado. Do mesmo jeito que ele foi aconselhado, ele seguiu e fez. Ele pediu ao seu pai, ao rei Davi, para convidar a sua irmã para ir lá preparar ali um alimento. Ela fez uns bolos e ela foi ali encurralada. Eu vou ler para vocês aqui mais um pouquinho. O versículo 10 diz assim: Então disse Aminon a Tamar: Traze a comida à câmara, e comerei da tua mão. Tomou Tamar os bolos que fizera, e os levou a Aminon, seu irmão, à câmara. Quando lhes ofereceu para que comesse, pegou-a e disse-lhe: Vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém, ela lhe disse: Não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel. Não faças tal loucura. Porque aonde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois, peço-te que fales ao rei, porque não me negará a ti. Porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela lhe dizia. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Depois, Aminon sentiu por ela grande aversão, e maior era a aversão que sentiu por ela que o amor que ele lhe voltara. Só até aqui. Queridos,
a intenção de Tamar. Às vezes a gente tá, assim como Tamar, a gente tá bem intencionada, não é? Às vezes, eu vou, como o pastor falou pra gente